Olá, internautas da página Notícias da Hora. O microfone tá bom aqui, dá uma aumentada aí. Isso, aumenta aí mais um pouquinho. Aumenta mais um pouco, aí tá bom. Muito obrigado, Nayara. Estamos ao vivo aqui através do podcast Conversa Franca. Obrigado pela sua companhia. Hoje, você sabe que hoje é terça-feira, né? Nós temos aqui podcast essa semana vai ser 3, né? Nós estamos recebendo aqui. Nós vamos receber aqui hoje a Suzy, que eu vou já falar com ela, vou apresentar ela, Suzy Costa, dos Correios. Amanhã nós já temos confirmado a presença do secretário municipal de saúde, Frank Lima, que vem conversar um pouco aqui com a gente a respeito das vacinas, de como é que está sendo a questão da imunização aqui na capital. Falar também a respeito de vários outros assuntos, inclusive assuntos relacionados a essas denúncias que saíram contra ele, de assédio, né? Ele também vai vir aqui se defender não, argumentar, colocar o seu lado da história e vamos ter um super mega podcast na sexta-feira com o delegado Robert Alencar, com a presença do doutor Jordano Dourado, juiz de direito, e estamos também confirmando, ainda vamos confirmar, esses dois estão confirmados, nós vamos confirmar a presença do deputado Luiz Gonzaga também, que vai estar aqui com a gente nesse podcast. Hoje, eu estou tendo a grata satisfação de receber uma pessoa que daqui a pouco eu vou comentar algumas coisas com ela, que eu já conheço ela de longas datas, presidente dos Correios aqui do estado do Acre, a Suzy Costa, que é uma encrenqueira de rede social, mas uma encrenqueira da paz, que busca sempre argumentar da forma mais lúcida possível, e trouxe ela aqui para conversar, para que vocês possam conhecer ela um pouco também, para a gente entender o que é os Correios, porque muita gente fala, Correio é só enviar carta, é só enviar correspondência, ninguém trabalha, ninguém tem responsabilidade, é um trabalho simples, fácil, então nada melhor do que uma pessoa que tem argumentos que possam trazer e conhecimento, que inclusive até eu todo podcast aqui eu costumo dizer que eu aprendo muito. E hoje eu vou aprender com a Suzy Costa. Boa tarde, Suzy. Obrigado por ter aceitado ter vindo aqui com a gente. Boa tarde, Williams. É uma satisfação, na verdade, né? Estar vindo aqui no seu podcast, Conversa Franca, que eu já venho acompanhando e estou vendo o sucesso e desde já te parabenizo por essa iniciativa. Precisamos mesmo ter esse espaço de esclarecimento e que nem você falou. Eu sou encrenqueira da rede social, mas na defesa da nossa categoria, né, dos trabalhadores de Correios, a qual sou a representante hoje como presidente do sindicato. Suzy, me diz uma coisa, tu é acriana? Sim. É acriana? Aqui de Rio Branco. É aqui de Rio Branco? Nascida aqui em Rio Branco? Nascida em Rio Branco. É a chamada acriana do pé rachado. Aí tem a família, né, que tem um pé nordestino e o outro libanês. Então tu tem aí essa parte da encrenca aí é lá do rumo do Nordeste, então, porque os nordestinos é meio encrenqueiro, né? Eu também tenho até uma bandinha por lá. Agora, esse libanês, eu não sei, libanês é o quê? Parte de pai ou de mãe? Do meu pai, que é o Amin, né? Amin. Isso. Olha que nome interessante, Amin. E o nome Suzy, tem alguma ligação ou não? Não, a minha mãe que inventou a tua mãe. Filme. O meu Williams, diz a minha mãe, diz a minha mãe que eu perdi meu pai muito novo, que meu pai escolheu meu nome devido a um jogador do Flamengo, mas eu já procurei esse jogador e não achei. Da década de 70 da década de 70, não achei. E você foi de um filme? Foi, de um filme. Tu sabia que teve uma pessoa que comentou comigo quando tu veio pra cá? Ela disse assim, Williams, eu conheço a Suzy. Eu digo, da onde? Lá do Lindaura Leitão. Eu digo, do Lindaura? Eu digo, agora eu sei de onde é que eu lembro da Suzy, porque eu também não estudei, mas toquei na fanfarra do Lindaura. Parte da minha vida foi nesse meio, no Lindaura e também no SERB. No SERB. Eram os dois melhores colégios que tinha na época que, públicos era Colégio Acriano, SERB e o Lindaura Leitão. Mas só que o mais famoso na época era o Lindaura. Porque tinha aquela questão da fanfarra, era sempre campeão, era bem né? disputado, né? Para estudar, né? Para estudar e por causa da fanfarra, né? Porque os jovens queriam participar da fanfarra. E tinha mais o Neutel Maia também, né? Neutel Maia, verdade, o Neutel Maia. Então ficava entre essas 4 escolas. E grande parte da minha adolescência foi no Lindaura, participando da fanfarra, depois da banda marcial, inclusive viajamos representando o estado em Goiânia, né, também em São Paulo. Então, esse meio das bandas
Eu participei aí. Tu era o que? Tu era daquela comissão de frente, aposto. Não, tocava corneta, Corneta? trompete. Era mesmo? Eu pensei que Até hoje eu tenho, o meu trompete está lá guardado, não tenho tempo de me dedicar, mas é um instrumento que eu, assim, acho muito lindo. O som. O trompete. Sim, o trompete, é. Trompete. Ganhei do meu pai, né? Eu cheguei a tocar corneta e aquele surdo. Surdo, né? Que chama aquele. Sim. O surdo, cheguei a tocar. Não é só que eu nunca. Assim, eu tocava por tocar, mas eu não cheguei. Eu lembro que eu cheguei a participar uma vez só também. Aí depois disso, tu já entrou nos Correios? Ou depois que terminou o ensino médio? Como foi? Não, então, depois eu morei em Plácido de Castro. Foi para Plácido? De 96 até 99. Lá a gente também montou uma banda, né? Montou uma banda lá também? Fazíamos desfile, fazíamos apresentações ali nas redondezas. E aí eu fiquei lá em Plácido e a gente montou essa fanfarra lá e a gente, nesses 3 anos, a gente fazia essas apresentações, se preparava para o aniversário da cidade, para o 7 de setembro. E deu uma animada boa, né, para a juventude, porque naquele tempo praticamente não tinha. E a gente inovou assim com apresentação, comissão de frente, trouxe algumas pessoas daqui de Rio Branco para se apresentar lá e foi bem interessante, uma fase muito boa. Aí tu ficou até 99. Aí depois de 99. Mas tu fez o concurso. Tu foi morar em Plácido de Castro, aí tu fez o concurso em Plácido mesmo, não? Sim, eu me inscrevi na época que eu morava lá, em Plácido. Em Plácido. Até porque eu tenho uma história, né, com Correios. Porque quando eu nasci, a minha mãe já era funcionária dos Correios. Então tua mãe já eu fiz funcionária. o concurso, ela na época nem assim... Não queria que eu fizesse, né? Mas queria que eu fizesse. Digo, não, vou fazer. E aí me inscrevi para carteiro mesmo. E foi quando eu vim fazer a prova aqui em Rio Branco. E aí foi quando eu passei para. Aí eu falei que eu vou passar só 2 anos nos Correios. Que aí para eu me preparar para outros concursos. E já estou há 22 anos no Correios. Caramba, 22 anos já? Rapaz, pra quem entrou para ficar somente 2 anos, agora já passou 20 anos a mais. É uma história, hein? Sim. Aí tá, aí tu entrou nos Correios em Plácido de Castro. Não, aqui em Rio Branco já. Só que aí foi quando eu vim para Rio Branco novamente. Quando tu veio para Rio Branco. Eu voltei quando eu fui convocada. Tá. Eu fui classificada, Foi classificada, tu ficou aguardando ser chamada. Foi. Aí como eu fiquei logo nas primeiras colocações, eu logo fui chamada e voltei para Rio Branco, porque a vaga era aqui em Rio Branco. Suzy, agora eu observei, assim, eu gosto de observar bastante, que logo quando eu entrei no jornalismo há 10 anos atrás, eu já observava que tu sempre participava de movimentos, sempre estava ali metida em alguma reivindicação em busca de melhorias trabalhistas, em busca de auxiliar o trabalhador. Isso é uma coisa que já é de raiz mesmo, ou tu adquiriu depois que tu entrou nos Correios? Depois que eu entrei nos Correios. O que eu tinha de histórico era participação nos movimentos estudantis, né? Tu já participava de movimentos? Grêmio, né? Sempre participando ativamente das reuniões, na escola, participando ativamente. Então, na banda, né? Porque a gente acaba participando, entendendo um pouco da política, como que funcionam as coisas. E aí comecei a me envolver através do Grêmio. E aí que quando entrei no Correios, não tinha intenção de... Assim, não entrei já com essa intenção de representação, mas por uma necessidade, né, de reunião, de ter uma representação, de você ter assim, uma paridade de armas junto ao empregador, porque a gente sabe que as relações de trabalho, elas têm uma pressão maior em cima do trabalhador, que sempre acaba por ser o lado mais fraco em termos, porque às vezes não tem uma organização, porque às vezes não tem determinados conhecimentos, então acaba sofrendo. E aí a gente, aqui em Rio Branco, a gente se organizou, o nosso sindicato na época, ele era organizado a diretoria em Rondônia, e o pessoal de Rondônia veio, a gente precisa ter representação aqui no Acre, e precisa ter mulheres. E eu achei bem interessante essa parte da valorização, porque a gente sabe que no meio político hoje, a participação das mulheres, assim, até hoje é uma incógnita, né? Porque a própria Assembleia Legislativa também já diz isso por si só, né? Sim. A Câmara Municipal, né? Sim. A representatividade das mulheres é mínima. É mínima, e as mulheres fazem... nós mulheres somos mais de 50% da população.
E, em representação, nós temos uma participação mínima no meio político e sindical. Inclusive, o meio que eu estou, o movimento sindical, são poucas mulheres. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois dessa era digital, porque eu lembro assim que os Correios antigamente era, por exemplo, você mandava uma carta lá para Porto Velho, demorava meses para chegar, né? Na época avião era complicado, ia mesmo por via terrestre, né? Depois dessa era tecnológica, a vinda do computador, do WhatsApp, dos e-mails, isso de certa forma como é que eu posso dizer? Tirou recursos do Correio, deixou o Correio mais enfraquecido ou continua a mesma coisa? O Correios ele teve que acompanhar a modernidade. Né? Antigamente os boletos, né? A gente recebia tudo pelos Correios. Hoje grande parte recebe pelo e-mail, eles mesmos ligam para a gente não receber mais o físico, né, que é aquele que o carteiro vai e deixa na sua porta, apesar de que grande parte da população não tem o meio digital como comunicação. Você sabe disso, que ainda tem uma parcela muito grande da população que não tem acesso, não sabe mexer. Verdade. A gente sabe, e-mail, então sim, tem gente que não tem e-mail, então tem gente que quer receber, principalmente uma parcela da população que não tem muitas condições. Mas o Correios, ele sempre foi uma empresa que ela não teve o seu trabalho pautado somente nas correspondências. E hoje o grande leque dos Correios não é esse setor, que é o setor de monopólio, que seria essa entrega de cartinhas. Hoje, o maior segmento que o Correios tem crescido e avançado é o e-commerce, que é a entrega de encomendas, que inclusive é uma área que não tem monopólio, e já existem milhares também. Acho que é importante esclarecer isso, porque às vezes acham que o monopólio do Correios é em todos os serviços de encomenda, ou seja, de correspondência, e não é. É somente daquele de cartas, telegramas e malotes. Então, o Correios hoje, o segmento é muito mais focado na questão de entrega de encomendas vendidas pela internet. No caso é o Sedex, por exemplo? Sim, o Sedex, o PAC, né? O PAC também, né? Que é a encomenda, a antiga encomenda normal, que tem o PAC é aquele que demora mais para chegar, É o que demora mais. O Sedex é o quê? 7 a 14 dias? 7 dias. Isso, 7 dias. 7 dias. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa que, inclusive, surgiu de repente... Começou a circular na internet, virou notícia, e aí criou-se um movimento, já vi inclusive um movimento seu aqui com colegas seus, da questão da privatização dos Correios, né? Explica pra gente o que é isso, o que está acontecendo, para que as pessoas possam entender. Então, o Correios, como eu falei, ele hoje é uma empresa que cresceu muito devido justamente ao segmento de entrega de correspondência de encomendas de venda pela internet. E o Correios é a única empresa que tem uma estrutura hoje que está em todos os municípios e que tem um preço também, apesar de que não é um preço também muito barato, mas que é acessível a grande parte, até pelas parcerias e os contratos que são feitos com as empresas que vendem pela internet. Então, o Correios, devido a esse leque de serviço que ele tem, o Correio já vem há muito tempo sendo atacado para ser privatizado, ou seja, vendido. E aí, diante disso, surgiu várias fake news, inclusive patrocinado pelo próprio governo, essa é a realidade. Pelo próprio governo federal? Pelo próprio governo, no momento que diz que o Correio dá prejuízo, né, que o Correio já está ultrapassado, que ninguém mais envia cartinha, ou seja, implementa uma desinformação, porque o governo tem interesse em vender. E quem tem interesse em comprar é justamente empresas internacionais ou empresas nacionais que querem tirar o Correios, porque o Correios tem essa mega estrutura, esse mega lucro, eles não conseguem competir com os Correios. Então, não é porque o Correio está ultrapassado, existe uma questão econômica. E prejuízo também, tão pouco. O prejuízo que aconteceu 2 anos atrás foi um prejuízo de ordem contábil. O que é isso? O Correios, ele precisou se adequar devido a esse já interesse de privatização. O Correio se adequou de forma contábil às regras internacionais. E com essas regras internacionais, foram lançadas várias previsões de gastos, ou seja, até 25 anos para frente, e foram lançados naquele ano. E com isso,
transpareceu que existia ali um prejuízo. E, inclusive, que não está mais aparecendo. Inclusive, ano passado, 2020, o Correios teve de lucro mais de 1,5 bilhão. 1 bilhão. 1,5 bilhão? E meio. Caramba, é dinheiro, meu irmão. Então, essa história que quer privatizar os Correios porque o Correios já está ultrapassado, que só dá prejuízo. Que só dá prejuízo, isso não procede. Isso é uma arrecadação para o governo federal, esse 1 bilhão de arrecadação. Justamente. O Correios, ele é autossustentável. Então, com a sua arrecadação, com a sua receita, se mantém, constitui patrimônio e parte desse lucro ainda vai para o governo federal. Pô, então quer dizer que não existe esse negócio de que o Correio dá prejuízo para o governo federal. Então, o que acontece, então, seria um jogo de interesse aí de empresas privadas com o governo federal. Seria isso? Perfeitamente, é isso que... E não é de hoje, porque isso já vem desde 95, na verdade. Antes de eu entrar nos Correios, já tinha esse movimento de privatização, que foi na época do Fernando Henrique. Com a mudança de governo depois, para o governo Lula e Dilma, essa proposta de privatização também sempre correu nos bastidores e nós sempre fizemos, inclusive, greve contra isso, contra várias, vamos dizer assim, vários momentos nesses governos, porque tinha ainda interesses em privatizar partes, ou enfim, esse discurso da privatização não morreu nesses períodos, e agora, no atual governo, ele veio mais forte ainda, porque foi um dos carros-chefes do atual governo, a privatização, que é atender os interesses econômicos de grandes milionários. Caramba, cara. Então, esse interesse aí, a gente pode dizer que é um interesse direto do presidente Jair Bolsonaro? Principalmente dele e do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Guedes. Inclusive, o Paulo Guedes, para quem não sabe, ele está envolvido em várias denúncias relacionados ao nosso fundo de pensão, a qual os trabalhadores, e inclusive é importante esclarecer, porque muita gente acha que é o governo que está pagando o rombo do fundo de pensão dos Correios, que é o Postales, mas na verdade quem está pagando são os trabalhadores que são, vamos dizer assim, os participantes do fundo de pensão. E o Paulo Guedes, o banco do Paulo Guedes, que é o BTG Pactual, está envolvido nessas denúncias desses rombos relacionados ao nosso fundo de pensão. Então, são interesses bem grandes, que envolvem desde a privatização, como também essa questão dessas denúncias que tem relacionadas aos fundos de pensão, que também não é só os Correios, mas vários outros fundos de pensão no país. Então, isso aí, vamos dizer, isso aí seria uma forma do governo federal, vamos dizer assim, deixar de pagar essa dívida para empurrar para a privatização. Seria mais ou menos isso, esse fundo de pensão? É porque o fundo de pensão dos Correios é o seguinte, a gente paga uma parcela, no caso nós trabalhadores, para ter uma complementação quando aposentarmos. Quando aposentar, pois é. Isso. Aí ao governo federal, isso é pago, né? É, o Correios. No caso, não é diretamente o governo. Não é o direito do governo, Correios, é os Correios. Porque o Correios, ele é autônomo, ele é autossustentável e ele que paga, né, através da sua receita, o seu patrimônio. E assim, parte é o participante, no caso o trabalhador, e parte é a empresa para manter esse fundo de pensão. Eu estou só fazendo essa observação em relação ao fundo de pensão, porque não é necessariamente a relação da privatização, mas é uma das coisas que o governo utiliza para dizer que tem que privatizar, como se o governo fosse assumir essa dívida, sendo que o governo não está assumindo essa dívida. Já é pago pelos funcionários. Quem está pagando são os participantes. Mas é importante a gente deixar bem claro que há uma denúncia aí, há uma fumaça, né? E onde há fumaça há fogo, em relação ao envolvimento do atual ministro com questões que envolvem os Correios. Então, assim, a gente começa... Você acredita numa propina aí? Olha, a gente não pode afirmar as coisas sem ter, vamos dizer assim... Provas e constatação, né? A gente não pode chegar a esse ponto. Mas existe vários elementos que, por exemplo... Que levam a isso, por exemplo. Que levam à demonstração de que coisas erradas... que algo errado não está certo, que nem diz. Porque assim, vamos lá. O Correio é autossustentável. Teve uma arrecadação de mais de 1 bilhão, né? No trimestre passado? No ano passado. No ano passado, né? 1 bilhão. Vocês que pagam o próprio fundo de pensão, o próprio fundo de aposentadoria de vocês.
Eu quero entender onde é que está o gasto que o governo federal, ou vamos dizer assim, o prejuízo que o governo federal está tendo com os Correios. Não tem nenhum, nunca teve, porque o Correio sempre se sustentou e é importante deixar bem claro para ver como as fake news acabam levando as pessoas à desinformação, né? Por isso que eu quis te trazer aqui. Porque o Correios, nos últimos 5 anos, passou mais de 6 bilhões do seu caixa para o governo federal. Então, como que o governo ainda tem coragem de dizer que o Correio dá prejuízo? Mas isso ainda Se teve o prejuízo, vamos colocar, foi o próprio governo que fez, tirando 6 bilhões do caixa do Correio. Vamos colocar dessa forma. Mas me diz uma coisa, isso ainda tem risco disso acontecer? Da privatização? A privatização corre em caráter de urgência, já ia ser votado na semana passada e devido ao recesso parlamentar, inclusive hoje eu já vi as notícias que voltando agora em agosto, no início de agosto, a pauta do governo é a votação da privatização dos Correios. Mas aí, você acha, pela análise que você faz, assim, porque vocês têm um movimento lá em Brasília também, que conversa com os deputados federais, porque são os deputados federais que vão votar isso, né? Sim, como é que tá aqui a questão do deputado Alan Henrique Miranda? Nós temos a Wanda Milana, Mara Rocha, e temos Flaviano, Jéssica, Jesus Sérgio, Perpétua e Léo de Brito. Como é que está a conversa com essas pessoas? Desde o ano passado, o sindicato visitou em Brasília o gabinete de todos os parlamentares, deixou carta explicando a situação dos impactos, principalmente para o estado do Acre, porque em questão de lucratividade, o Acre só Rio Branco e Cruzeiro do Sul dá lucro. Né? Então, a gente deixou muito claro que uma privatização, os demais municípios, ou seja, 20 municípios, estariam correndo o risco de não ter mais nenhum tipo de atendimento dos Correios. Então, fechar tudo? É porque não tem lucro. E uma empresa que vá comprar o Correios, ela não quer prejuízo. Bancar um serviço é igual banco. É igual banco. Banco não tem prejuízo nunca. Empresa privada tem um pouco. Olha o que aconteceu com a Energisa aí. Vamos privatizar. Desculpa te atrapalhar, mas eu tenho que falar. Vamos privatizar a Eletroacre que a coisa vai mudar. Estão empurrando aí uma macaxeira tão grande na população que eu me pergunto o que um pai de família faz com salário mínimo. Porque 50% é para pagar energia. Né? Então, tudo que se privatiza, você pode ter certeza que você vai ter prejuízo. E você trouxe aqui um exemplo, inclusive acompanhei bem as suas denúncias sobre isso, né? A questão da Energisa. É um exemplo claro também do aumento. Do aumento absurdo. Não, vamos vender por 50 mil porque a coisa vai melhorar. Olha o que deu. Né? E no Correios também não vai ser diferente. Porque mesmo se for manter, pode ter certeza que será preços altíssimos. Altíssimo. Aí tá. Aí não tem os Correios não, caso privatize, não vai ter a empresa que comprar não vai ter interesse nos municípios, então os municípios vão ficar à mercê dos Correios. Aí só vai ter aqui no caso Rio Branco e Cruzeiro do Sul que vai ser beneficiado. Aí como é que está a questão dos deputados? Como que você ia continuar? Nós não tivemos assim retorno diretamente de todos, né? Se manifestaram já nas suas redes sociais. Sempre tem se manifestado, atuado a Perpétua, o Léo de Brito e o Jesus Sérgio. Esses declararam diretamente o apoio aos trabalhadores do Correio, né, contra a privatização. Porém, teve uma votação que seria para a tramitação do caráter de urgência, ou seja, não é ainda a votação da privatização, mas para que tramitasse mais rapidamente. Todos os deputados do Acre votaram contra. Votaram contra. A tramitação de urgência. Não quer dizer também que lá na frente eles irão votar contra a privatização. E é por isso que nós estamos fazendo todo um trabalho de movimentação, tanto de rua, né, como também virtual, de esclarecimento, para que esses deputados estejam cientes e estejam contra a privatização. E me diz uma outra coisa. O que muda? Já tem uma ideia, assim, só para que as pessoas possam entender o que pode mudar caso isso aconteça? Vamos dizer que isso aconteça, a privatização. E aí nós vamos para um lado muito importante, porque a gente falou até agora
do Correios do ponto de vista lucrativo, lucrativo, empresarial. Exatamente. Que é, claro, um segmento que o Correios atua e que se mantém e que deixa ele autossustentável. Isso. Mas o Correios, por ser uma empresa que é constituída através da própria Constituição, né? O Correios ele foi constituído, ele está ali na Constituição. Então, ele tem uma obrigação constitucional com o Brasil. E o Correios, ele presta um serviço social de suma importância, que pouca gente sabe. Por exemplo, vamos lá, eleições. O Correios, desde o início das eleições, através das urnas eletrônicas, o Correios que faz toda a logística da entrega de urnas com toda a eficiência e nunca teve problemas, sempre dentro da segurança necessária para o pleito eleitoral. Agora você imagina esse serviço, né, que já está o maior debate sobre essa questão de eleições, colocar numa empresa privada essa questão de transporte de urnas. Então, o Correios é essencial para a segurança, porque o Correios também ele faz um papel de integração nacional. Vamos lá, por exemplo, o Enem. O Enem, o Correios que opera as provas do Enem e traz do ENAD aquelas maletas, em todo o país. Aquelas maletas fechadas, lacradas, né, que só é aberta dentro da sala onde vai ser aplicado o curso. Com toda a segurança e As eficiência. provas, nunca teve problemas também nesse serviço. Correios presta serviços sociais, por exemplo, o CPF. Né, o CPF é um dos documentos que é expedido nos Correios. Além disso, o Correios fez cadastro do auxílio emergencial. O Correios entregou os kits de antena digital. Não sei se você lembra quando começou. Então, o Correios... E tudo isso de graça. O Correios também faz o transporte de vários donativos. Né? Quando tem calamidades públicas, o Correios que faz a entrega sem custo nenhum para o país, ou seja, Olimpíadas é um exemplo aqui que teve. Olimpíadas, toda a logística das Olimpíadas foi feita pelos Correios sem gasto nenhum para o governo federal. Então, esses são alguns exemplos, né, de serviços sociais que são feitos pelos Correios e que, caso seja privatizado, o governo vai ter que arcar com isso. E sem falar que a gente vai ficar com X, né, uma interrogação quanto à segurança desse transporte. Sendo que hoje, como o Correios é uma instituição federal que tem um acompanhamento também das Forças Armadas quando faz essas atividades, então eu acho que é importante a gente focar nesse ponto. Ou seja, social. Tudo vai ser, caso isso aconteça da questão da privatização, tudo vai ser pago dentro dos Correios. Tudo vai ter uma taxa, por exemplo. Sim, é porque o Correios, essa parte social, como a empresa é do governo, ela faz esse serviço. Sendo privatizado, o governo não vai ter mais, porque vai ser privado. Exatamente, perfeito? Isso. E nenhuma empresa privada vai fazer esse serviço de graça. Nenhum. Então, né, bem... Entendi. Então, assim, mas é importante a gente fazer esse destaque desse papel social dos Correios. Um outro projeto importante social, o Papai Noel dos Correios, né, que é super famoso. Todo ano acontece. Eu, particularmente, ainda não peguei uma cartinha, eu vou pegar esse ano, porque é bem interessante que as pessoas... as pessoas mais carentes mandam cartinha pedindo para o Papai Noel e geralmente as pessoas vão lá, pegam e dão esse presente, né? Sim, já é muito famoso esse projeto, né? E a maioria dos municípios tem e ajuda bastante escolas, né? Porque ultimamente tem sido assim, eles escolhem um determinado local e fazem a doação para as crianças daquele determinado local. Ô Suzy, o Iliandro Dese, ele fez um comentário aqui no nosso podcast, aqui na live. Ele diz o seguinte, olha só, aí eu quero que você comente, tá? Os Correios deram lucros no governo Jair Messias Bolsonaro. Já nos governos do PT, apoiado pelo partido como PDT e PCdoB, davam prejuízo. Se tirou recursos foi porque os governos anteriores saquearam e agora o Correio tem que devolver. Se está devolvendo é porque está dando lucro. Antes era só roubo nos Correios. Por que o Léo de Brito e demais parlamentares de esquerda não cobravam investigação da época que o PT saqueou os Correios? Ele pergunta. Tá, vamos lá. A gente tem que olhar essa pergunta com muito cuidado, porque às vezes as pessoas fazem algumas determinadas situações querendo partidarizar as coisas.
E eu acho que o Correios está acima de qualquer discussão desse tipo. Política. De política, né? Porque, veja só, como eu até expliquei anteriormente, não sei se ele acompanhou, mas que foi feito esse lançamento contábil, já visando também a privatização, que aí precisava ter esse tipo de lançamento, que são todos os possíveis gastos em até 25 anos que a empresa teria, que foi lançado e foi justamente nesse período dos governos do PT que foi feita essa adequação. E, além disso, foi repassado para o governo esses 6 bilhões. Claro que foi nesse período também, né, que foi repassado. Eu não diria que seja um roubo, porque se foi para o governo, foi investido em programas sociais, perfeito? Porém, teve sim lucro, isso é fato, como eu falei aqui, já nesse governo, em torno de 1,5 bilhão. Porém, por que isso aconteceu? Vamos lá. Do ano passado para cá, nós, trabalhadores de Correios, perdemos 40% do nosso poder aquisitivo na empresa, porque foram retirados várias garantias trabalhistas e não é privilégio, porque carteiro não é privilegiado. Só quem não conhece o trabalho de carteiro de um atendente, ou um OTT, ou quem é um administrativo nos Correios, então não pode dizer que o carteiro é privilegiado. Mas assim, a gente perdeu 40%. Então, nosso plano de saúde a gente hoje está arcando com praticamente quase uma mensalidade exorbitante, ou seja, houve uma desoneração com empregados. Eles tiraram vários direitos dos trabalhadores direitos históricos. Isso, claro, para o caixa da empresa foi ótimo, né? Porque deixou de ter gastos com o pessoal. E também um fato importantíssimo, que o Correios não parou na pandemia. E devido a isso também, a gente tem que olhar pelo lado humano. Centenas de trabalhadores dos Correios morreram, porque... Muita gente aqui de Rio Branco teve muito carteiro. Graças a Deus que aqui nós não tivemos óbito por parte do quadro dos Correios. Dos funcionários, tivemos com parentes e tal. Mas a nível nacional foi muito grande o número de óbitos, centenas de trabalhadores que perderam a vida, porque inclusive os sindicatos tiveram que entrar com várias medidas para poder que tivesse garantias para a execução dos trabalhos durante essa pandemia. E assim, o Correios demorou para dar esse suporte, o Correios não parou, ou seja, lucrou em cima da morte de muitos trabalhadores, essa é a verdade. Mas assim, é fato que o lucro ano passado foi de 1,5 bilhão, mas a gente questiona também, do jeito que a gente questionou lá atrás, na época dos governos do PT, porque nós nunca deixamos de fazer greve, inclusive as pessoas às vezes, tem que privatizar porque o pessoal faz greve todo ano, né? Às vezes, mas é justamente porque nós temos o direito de denunciar essas coisas que acontecem. Então, nos governos PT, todos os anos nós fizemos greve, denunciamos os projetos que tinham correndo dentro da empresa de privatização, denunciamos, por exemplo, o repasse de 6 bilhões, porque esse dinheiro que foi para o governo, se tivesse ficado na empresa, teria potencializado muito mais a atuação dos Correios. Se você já falou, desculpa, porque eu não prestei atenção, mas por que foi tirado esse dinheiro dos Correios? Porque justamente o Correios, como é uma empresa do governo, ela tem direito a esse repasse, que são os dividendos, ou seja, os lucros da empresa. O governo federal legalmente tem esses direitos. Ele Entendi. Pode pegar o todo ou não. Agora, cara, é uma coisa estranha. O governo decide o percentual, entendeu? O fato é que nos governos anteriores, o percentual foi alto e é por isso que deu esses 6 bilhões. É estranho isso, né? O governo querer perder um direito de repasse aí. Teve 6 bilhões, 6 bi, foi isso? 6 bilhões que foi passado do caixa da empresa para o governo federal. E de repente querer privatizar os Correios e não ter mais direito a esse recurso. É bem estranho isso, não é? É muito estranho, mas é compreensível, porque quem manda é o mercado financeiro. Então, esse mercado financeiro, ele é mobilizado por milionários que têm esses interesses ou seja, que nem eu falei desde o início, o Correios tem um potencial lucrativo enorme. Né? Então, devido a isso, que esses milionários, essas empresas internacionais
tem interesse em desestruturar hoje essa empresa que tem para que eles possam atuar nesse segmento. Porque o que acontece? Como o Correios é a única instituição que está em todos os municípios, que entrega mais de 1 milhão de objetos por dia, nenhuma empresa concorrente consegue acompanhar os Correios. Então, precisa destruir os Correios para essas empresas terem, vamos dizer assim, ocupar esse espaço que hoje é Tipo, por exemplo, a FedEx. FedEx é uma, a DHL a DHL também. é uma também. É engraçado, não tem aqui, né? A Amazon, tem né, aqui também. já essas empresas, não? Então, aqui eu não conheço. Eu também não conheço. Eu conheço na Bolívia, eu sei que tem Mas no Brasil tem. No Brasil tem já? FedEx? FedEx, DHL, Jadlog. Mas, por exemplo, aqui não tem, aqui em Rio Branco, né? Aqui em Rio Branco, eu não conheço. Eu Se também tiver, não conheço. Deve ser bem mínimo. Aqui em Rio Branco eu ainda não vi essas empresas que são grandes empresas internacionais que atuam. Inclusive tem a FedEx, por exemplo, tem Boeings, né? Tem aeronaves. Então seria mais ou menos, o interesse seria mais ou menos isso aí. As empresas privadas dominarem essa área de... Sim, é desestruturar o que nós temos hoje, que é do governo, para abrir para as empresas privadas. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em privatização, porque eu acho que tem alguns segmentos que pode até ser discutido junto com algum tipo de serviço. Porém, Correios, alguns bancos não dá, alguns serviços não dá para se falar em privatização, porque o Correios hoje é a única instituição que está em todos os municípios. E a gente tem que focar o Correios não só como um serviço de entrega de encomenda, mas como um balcão de atendimento ao cidadão. Porque se o Correios está em todos os municípios, ele pode operar de várias formas, ajudando aquela população. Inclusive, durante vários anos, o Correios foi a única instituição bancária em vários municípios do Acre. É verdade. Então, o Correio sempre foi esse suporte de atendimento à população. Tanto é que em alguns lugares é as caixas, as lotéricas que fazem esse serviço de pagamento de Bolsa Família, uma porrada de coisa. Até, se eu não me engano, algumas coisas também relacionadas aos Correios também. Se eu não me engano, eu estiver falando besteira. Mas eu sei que... é isso mesmo, você está correto. Né? Tem alguma coisa, né, relacionada a isso aí. Inclusive o Giovanni Clay está participando aqui, ele diz que para quem não está satisfeito com as entregas do Correio, pode fazer o pedido de qualquer empresa privada, porém, estas não fazem entrega no Acre, é verdade, né? Como a gente estava falando aqui há pouco. Muito né? bem colocado o comentário do Giovanni. Ele ainda diz aqui que a privatização é tão boa que não temos internet de qualidade e menos ainda em todas as cidades. Outra verdade que é dita, né? Inclusive, o pessoal utiliza essa questão da internet como a telefonia, né, como exemplo de boa privatização. Eu abomino, eu acho que é o pior exemplo a se falar de privatização. Porque, primeiro, as pessoas acham que todo mundo tem um celular hoje por causa da privatização da telefonia, e não tem nada a ver. A questão da relação de consumo, hoje você ter celular, isso aí, independente de ser privado ou público, isso aí já é uma realidade e seria uma realidade independente da privatização. Mas vamos lá, nós temos uma internet péssima, é horrível, diga-se de passagem. e com uns preços mais altos do mundo, né? Para quem não sabe. Nós não temos nem 5G ainda. Nós pagamos no mundo das maiores verdade seja dita. Com internet, com telefonia de modo geral. Então não é um bom exemplo de dizer que telefonia foi um bom exemplo de privatização. Suzy, deixa eu te perguntar uma coisa, Suzy. Vocês tentaram se aproximar aí, uma conversa, o pessoal dos Correios Nacional de Brasília, do presidente Jair Bolsonaro, tentaram uma conversa com ele, um diálogo, alguma coisa assim do tipo? Sim, nós temos um comitê nacional que dialoga em Brasília, né, e procura todos os partidos. Mas, infelizmente, eu não sei, enfim, por que esse governo está tão duro em relação a isso, que não nos ouve. Ele não recebeu vocês, então, a comissão? Não, ainda não. Caramba, não tem interesse. Expectativa, porque todas as falas do atual presidente é para sacanear os Correios. O próprio Paulo Guedes também é para sacanear os Correios. Então, assim, nós trabalhadores, nós estamos lutando com um quadro já defasado, porque essa questão... Porque, assim, quando a gente fala, não é também só defender contra a privatização, né, William? Mas a gente tem que também zelar para que o serviço atenda com qualidade a população. Porque não adianta, vou manter público o serviço péssimo. A gente também tem esse movimento de
um atendimento de qualidade, manter público, mas de qualidade. E aí é interessante essa situação que o governo, a gente fica como trabalhador tentando manter uma qualidade e o governo fica massacrando a gente. Nós já perdemos, nós estávamos 142 mil empregados, hoje nós estamos com 97 mil empregados, com a demanda crescente cada vez mais. Isso vai impactar na qualidade. E aí isso é um sucateamento, é uma precarização já proposital para quê? Para a população dizer, o correio tá uma porcaria, o serviço não presta mais, já prestou, agora não presta, tem que privatizar. Então tudo isso é estratégia. Eu tava observando, eu vejo sempre por aqui, ainda tem o lancezinho da bicicleta, né, cara? Que os funcionários de correio, né, cara, a pé também. De barco, né? Porra, com esse dinheiro aí, essa lucratividade toda dos correios, pô, já dava pra comprar uma motozinha elétrica, alguma coisa do tipo, pra amenizar aí essa galera dos correios, porque, porra, andar nesse sol aqui de Rio Branco, cara, pegar uma bicicleta pra estar entregando cartinha, encomenda, essas coisas aí, não é brincadeira não, velho, é puxado. Tem várias cidades que já tem vários testes com a bicicleta elétrica, mas tiveram alguns problemas, né, em alguns locais, principalmente para manutenção desse material, porque como não é vamos dizer assim, não tem grande escala, também acaba tendo problema de manutenção e acaba que compra, mas acaba ficando encostado. Encostado, né? Então, o tradicional, né, da pedalada ainda está reinando. Pois é, aqui é eu encontro, quando eu estou passando por aqui, eu encontro. Ó, a Luzinete Manuaro, ela diz, boa noite, estamos acompanhando a transmissão. Privatização não é a solução, pelo contrário, é precarizar e acabar com uma empresa pública. Ela está dizendo aqui, inclusive, as pessoas que estão comentando aqui, estão se manifestando aqui, estão dizendo que caso aconteça essa privatização, vai acabar aí os Correios. E, Suzy, como é que tu tá achando aí esse governo do presidente Bolsonaro? Bem, a gente tem que ver os resultados, né? Então vamos lá, assim, para todo mundo poder chegar a uma conclusão. Porque, assim, eu não gosto... de expor teu lado político em relação às vezes as pessoas querem saber separar, saber separar a Suzy, que é presidente do Sindicato dos Correios, que luta pela categoria, e a Suzy, que é uma cidadã comum, que também tem seu direito o seu pensamento, que isso aí é de qualquer... Por exemplo, eu sou jornalista, eu trabalho tanto que eu gosto da imparcialidade aqui, mas eu tenho meu posicionamento em relação ao presidente, mas eu conduzo aqui o nosso bate-papo de uma forma imparcial, até para que a pessoa ela possa se expressar, como eu te disse no início aqui do podcast. Né? Sim. Até porque assim, a representação sindical, ela representa os trabalhadores, o sindicato, e a gente faz assembleia, faz... nossas decisões, elas têm que ser em conjunto. Mas assim, como cidadã, nós temos que ver os resultados que nós temos enfrentado e estamos vendo no dia a dia. Vamos lá. Nós temos hoje um combustível altíssimo, que a maioria das pessoas já estão deixando seu carro em casa, ou pegando uma moto, ou mesmo indo para o busão. Vamos para uma outra situação, a carestia dos alimentos. Você vai no supermercado, você não consegue mais comprar. É um absurdo. A carne, eu vou ao supermercado, né? Chego lá, várias vezes eu chego, eu olho, vejo o preço da carne, eu tenho que ou pegar uma carne mais barata, ou eu procurar no outro açougue, e vejo várias pessoas que vão também ali comprar junto comigo, que perguntam o preço e volta. Ou então olha lá na plaquinha e não leva, procuram frango, pega ovos. Ou seja, nós estamos regredindo em questão de alimentação. O gás de cozinha? Né? O gás de cozinha é outro absurdo. Inclusive, o Paulo Guedes disse que ia ser a metade do preço, só que ele fez o cálculo para baixo. Na verdade, o cálculo foi para cima, né? E aí a gente vai... Energia elétrica também, tá? Não esquece, não. Sim, agora na bandeira vermelha, durante o mês de junho, agosto em diante, vai aumentar 52% no período da noite, porque é justamente por conta desse blackout que eles colocam na usina, tá? Essa coisa que tu já sabe, né? Sim, é por isso que antes tinha um horário de verão, né? Isso, exatamente. E aí o governo agora está descobrindo por que existiu o horário de verão, né? Por causa desses picos, justamente da energia. Exatamente. Então, isso aí nós tivemos, inclusive, apagão, né? Tu lembra, né? Dos apagões que teve, né? E com perspectiva de voltar de novo os apagões. Exatamente. Porque a Eletrobras foi privatizada, foi pelo menos autorizada já a privatização da Eletrobras. Isso. E aí vamos lembrar que no Amapá,
recentemente teve um apagão lá, quase um mês, E empresa privada, e quem foi socorrer lá foi a Eletrobras. A Eletrobras agora foi privatizada. Quem é que vai socorrer agora, né? Porque as empresas privadas só querem o lucro. Não quer saber Com todo respeito, que a gente sabe que tem vários empresários que são responsáveis, têm compromisso social, mas a maioria só quer saber do lucro e não quer saber da parte social. Não quer saber. E a questão do apagão lá, quem socorreu foi a Eletrobras. E agora, privatizando, quem é que vai socorrer? Porque o empresariado não vai querer. Mas, enfim, vamos lá. Voltando na questão da nossa análise. Presidencial. Aí, vamos para a questão da pandemia. Mais de 500 mil mortos, que poderiam... mortes que poderiam ter sido evitadas se tivesse uma política séria de vacinação, de prevenção. Então, um governo que foi irresponsável, falando que era uma gripezinha, você mesmo se manifestou, você, né, teve, assim, e como a maioria de pessoas próximas a nós também teve. E quantos colegas nossos que perdemos nessa pandemia. Então, assim, não é uma gripezinha, não está sendo uma gripezinha. Aí a gente vê agora a CPI, né, da Covid, que essas denúncias de envolvimento diretamente tanto do governo como das Forças Armadas nessa questão de beneficiamento na compra da vacina. Não é também, tipo, toda aquela jogada de não comprar vacina é porque alguém estava querendo lucrar com a compra da vacina. Enquanto isso, a Índia que milhões diga, de pessoas morrendo, né? Que é aquela questão da Covaxin, né? Covaxin. Então, a CPI avançou muito nisso, mas assim, é aquela história. Às vezes as pessoas, tá na nossa vista, a nossa realidade, você vai, por exemplo, você para o carro, né? Quem tem veículo próprio, que ainda consegue andar de carro, você para no sinal o tanto de pessoas que estão em situação de pedinte, que faziam tempo que eu não via. Aumentou muito aqui, muito, né, cara? Muito. E outra coisa, de pessoas que estão sobrevivendo, claro que é um trabalho digno, a pessoa está trabalhando, mas o tanto de pessoas que estão vendendo produtos nos sinaleiros, que também era uma coisa que a gente não via há muito tempo. Verdade. Então, aquela ótica que a reforma trabalhista veio, da pessoa ser empreendedor, né, que não tem que ter concurso, inclusive agora vem com a questão da proposta da reforma administrativa, que não é mais ter concurso público. Então, essa ótica de ser empreendedor, a gente está vendo o resultado. Milhões de desempregados, mais de 14 milhões de desempregados no país. Né? Aliás, não é nem 14% de desempregado da população. Isso. E a violência aumentando, porque uma hora essa bomba vai estourar. No colo de alguém vai estourar. No colo de alguém. Aí o que acontece? O governo, para disfarçar toda essa situação, polariza a coisa, e aí, ao invés das pessoas realmente verem o que está acontecendo nas suas vistas, elas ficam brigando que a culpa é desse, a culpa daquele, se degladiando e não vê. Ou seja, nós todos estamos sofrendo, independente se você é A ou B. Todos estamos sofrendo. Então, tem que ser visto o quê? Soluções para a população, para a sociedade, não ficar essa polarização. Mas essa polarização, ela é estratégica. Porque enquanto as pessoas estão brigando, tomando partido por A e B, as coisas estão acontecendo, pessoas estão morrendo, né? Tanto da pandemia, se não é da pandemia, é pela crise econômica. Muito bem. Suzy, eu vou encerrar aqui nosso podcast, a nossa conversa. Olha, foi muito legal te receber aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido o que você havia imaginado, né? Acredito que deu para dar o recado. As pessoas deu para entender o que é. Eu também aprendi muito contigo agora aqui, que tem muita coisa aqui que eu não sabia, que agora eu vou propagar para as pessoas. Né, vai ser motivo de debate aqui, caso alguém surja durante o podcast aqui, eu vou poder ter argumentações para conversar com a pessoa. É por isso que quando eu chamo uma pessoa aqui, as pessoas às vezes, Suzy, eu quero até dizer para as pessoas, continue trabalhando, continue fazendo o que vocês estão. Não precisa se convidar para vir aqui para Conversa Franca. Eu vou chamar você no momento certo para que a gente possa conversar. Vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora, mas são coisas que a gente tem que trazer, que estão na atualidade, que estão sendo evidenciados na mídia, para que as pessoas possam entender. Por isso que eu trago as pessoas, que é para mim também entender como é que a coisa funciona, para que eu possa ter álibi e possa também fazer com que as pessoas, transmitir isso para as pessoas também. Obrigado pela tua vinda aqui, tá?
Você está correto, corretíssimo. As pessoas têm que buscar essa informação que você, né, vou chamar a Suzy para trazer as informações sobre Correios, porque ela está lá dentro, sabe o que está acontecendo, né? 22 anos. 22 anos, né? Eu não vou trazer uma pessoa aqui que trabalha, não desmerecendo há um mês, 2 meses, 3 meses, mas são 22 anos de história, 22 anos vivendo na pele o que é os Correios. Sim, e é uma honra, né, estar contigo aqui no teu podcast. Tenho acompanhado, muito sucesso, né, que você é um jornalista de alto grau. Já te acompanho um bom tempo, até tuas tretas aí, acompanha as tretas aí. Você é muito corajoso e a gente precisa de jornalistas assim, tá? Então, desejo muito sucesso no seu programa e queria, mais uma vez, assim, reforçar sobre essa questão da privatização. Por favor, que podcast aqui é seu. Que a população possa mandar mensagens, né, para os parlamentares do Acre, nas suas redes sociais, no WhatsApp, pedindo apoio contra a privatização dos Correios, até os próprios parlamentares, que eu tenho certeza que tem muitos que acompanham aqui o seu podcast, que possa se posicionar contra essa privatização, porque vai prejudicar muito os trabalhadores aqui do Acre e a população do Acre em geral. E nós temos um site que chama-se, o site é www.icioscorreiosacabar.org. Lá nós temos muitos materiais que trazem um pouco do que a gente conversou aqui e que as pessoas podem compartilhar nas suas redes sociais. Então, desde já eu peço o apoio de todos que possam estar conosco nessa batalha aí contra a privatização, e mais uma vez te agradecer imensamente por esse espaço que foi maravilhoso, adorei, me senti super à vontade. Sempre a gente fica que legal! Querendo ou não, imprensa acaba dando um nervosismo, né? Mas eu me sentindo super bem, tô em casa. Que legal! Isso que eu procurei transmitir antes aqui da gente começar, para você ficar bem à vontade mesmo, se sentir em casa. Me senti super tranquila, super bem, né? Que legal! Agradecer você e a Nayara também, né? A Nayara é a nossa técnica de câmera, técnica do podcast. É uma grande mulher de, não estatura, mas de pessoa. Olha, muito bem. Então tá, obrigado. Sinta-se convidada quando tiver mais novidade, tiver alguma coisa legal para que a gente possa conversar, porque aqui não tem essa, eu já fui no podcast. Não, pode voltar para trazer informação pra gente. Então sinta-se convidada. É só você me chamar que eu venho. E eu quero lembrar aqui, pra você, vou dar um último recadinho aqui. A Suzy disse, tá? A Suzy disse, e vamos lembrar, caso os Correios sejam privatizados, você que está me acompanhando aí, de Brasileia, você de Passo de Castro, você de Chapuri, você de Acrelândia, você aí de Sena Madureira, você de Feijó, Tarauacá, você de Manoel Urbano, vocês dos municípios do Jordão, vocês de municípios pequenos, caso os Correios sejam privatizados, vocês não vão ter mais Correios, vocês não vão poder mais contar com essa empresa, tá, pública. Caso isso aconteça, que eu espero que não aconteça, continue os Correios, vocês vão continuar com esse benefício. Agora, cobrem dos deputados federais aqui do nosso estado, você que votou, em cada deputado federal que você votou, cobre, você do interior, cobre eles, olha, diga não à privatização dos Correios, porque caso isso aconteça, o único prejudicado vai ser você, e depois não adianta chorar o leite derramado, como aconteceu aqui com o caso da Eletrobras. Não é isso, Suzy? É isso mesmo, falou certinho, perfeito. Tá certo. Então, obrigado a vocês que nos acompanharam através do nosso podcast. Amanhã nós temos o secretário de Saúde, Frank Lima, aqui com a gente, vai bater um papo para falar sobre como está a imunização. Hoje já 23 anos em diante, né? Teve um avanço, graças a Deus, na questão da vacinação, mas o secretário vai vir falar aqui outros assuntos relacionados a como está, além do âmbito além da questão da vacina, também como está a nossa unidade de saúde. Conto com sua audiência amanhã. Volto. Obrigado pela sua companhia. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.